Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 19 e o capítulo 20 de Lucas. Vamos ver o que o Senhor nos revela através desses dois capítulos e vai estar falando sobre as minas também, sobre Zaqueu, o publicano. Enfim, tem um contexto aí muito interessante para nós podermos estar apreciando e estar lendo e que o Senhor venha estar nos revelando a palavra dele. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 19, ele vai falar de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira braba para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isto. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Dá para entender que Zaqueu ele era um homem pecador e dá para entender que também ele extorquia as pessoas. Por isso que dá para entender que ele que devolveu metade dos bens dele e as pessoas que ele extorquiu ali 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Enfim, foi na casa de Zaqueu ali e realmente dá para entender que Zaqueu estava precisando ali ser encontrado por Cristo, como ele falou ali que ele estava perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos que deram o dinheiro a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Dá para entender que esse aqui é um reino milenar, que ele está falando do que vai ter as nações junto com Cristo. Dá para nós entender mais ou menos por ali. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que eu sou severo e que tiro o que não pus e coloco o que não e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem-na a que tem 10. Senhor, disseram eles: Já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matam-nos na minha frente. Enfim, vale lembrar que o povo de Israel também não queria que Jesus fosse coroado rei. Vale lembrar que quando ele estava lá na cruz, foi colocado lá
uma inscrição lá falando que ele era rei dos judeus lá e o povo ficou bravo por causa disso, falando que ele não era rei deles, né? Enfim, o Senhor traz essa parábola aí para o povo estar ouvindo. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante e subiu para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betefage e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhe tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntavam: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreenda os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles não calarem, as pedras clamarão. Enfim, está falando se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se vocês compreendessem neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Enfim, ele estava falando do templo ali que foi destruído. Também ele fala que não ia ficar pedra sobre pedra. Também ele era muito ornamentado de ouro, enfim, as pedras eram tudo entalhadas de ouro. Bem provável que por isso que não ficou pedra sobre pedra. O povo deveria estar pegando essas pedras de ouro também. E vale lembrar que pela história nós sabemos muito bem que depois, num certo período, foi destruído também. E vale lembrar que agora falta ser reconstruído novamente para que o iníquo seja manifestado também, para que tudo se cumpra, o reino do nosso Senhor, ele venha nas alturas buscar a sua igreja. Enfim, eu vejo que depende também de Jerusalém, de Israel estar construindo o terceiro templo, porque senão de nada acontece. Então ele entrou no templo e começou a expulsar o que eles estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuraram matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado por suas palavras. Enfim, aqui dá para entender que Jesus ele usa o termo também que Salomão, quando construiu o templo lá, ele ora e fala: ó Senhor, quando nós orarmos deste templo, Senhor, ouve a nossa oração. Enfim, se os nossos inimigos estiverem perto e nós orar aqui, o Senhor acaba com eles. Enfim, Salomão também trouxe essa questão de oração no templo do nosso Deus. Certo dia, quando Jesus estava no capítulo 20, ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: Com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: Eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta.
Por isso responderam: Não sabemos de onde era. Disse-lhe então Jesus: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um outro terceiro, e eles o feriram e os expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores ouviram, combinaram uns com os outros, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhe fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual o significado do que está escrito? Vale lembrar que Cristo ali estava falando dele. Enfim, ele veio ali na vinha e, enfim, eles planejaram ele e mataram ele. E a vinha foi dada aos outros. Aos outros está falando da igreja também. Está falando que foi dado para os gentios, outras pessoas, porque o povo de Israel ali não creu, como a gente sabe até o dia de hoje. E ele fala ali que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Enfim, eles rejeitaram Cristo. Todo o que cair sobre esta pedra, será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola. Todavia tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingissem justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostra parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e disse: Mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que nele há? De César, responderam eles. E ele disse: Portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e dão em casamento. Mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondestes bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe alguma pergunta. Então Jesus lhe perguntou: Como dizem que é o Cristo, o filho de Davi?
O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, eles gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Enfim, ele está falando ali dos líderes religiosos que gostam de saudação, ficar bem vestido, ficar bem visto pelo povo. Esses aí vão receber maior punição, com maior rigor, como está escrito. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação na palavra. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até mais.